Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Olá, muito boa noite. No ar a segunda edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o esporte, aqui na Rádio Estação Web, todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, que busca levar ao ouvinte um pouco do rugby pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Eu sou o Virgílio Neto e estes são os destaques de hoje. Estação Rugby Clube. Super 10 define semifinalistas. Copa do Brasil define local na decisão. Sul-Americano Juvenil. IRB e Federação Internacional do Desporto Universitário visitam São José dos Campos. Resultados pelo Brasil e jogos do fim de semana. A gente vai agora para uma pausa e volta logo em seguida, não saia. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Bom, e participem do programa mandando uma mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Repetindo, rugbyclube@globomail.com. Bom, o Estação Rugby Clube anunciou na semana passada que transmitiria amanhã, dia 28, a final da Copa RS entre San Diego e Centauros. Na verdade, o jogo foi cancelado e foi adiado para outubro, mas continuem conosco também porque
independente do dia da final, quando vai ser marcada a final, para quando for decidida a grande final da Copa RS, a equipe da Estação Rugby Clube vai estar lá e levando o jogo ao vivo e exclusivo até você, a decisão da Copa RS. Estação Rugby Clube. Super 10 define semifinalistas. O Super 10, Campeonato Brasileiro de Rugby, principal torneio de clubes do país, definiu seus semifinalistas no último fim de semana. O Farrapos de Bento Gonçalves bem que tentou, mas após vencer a primeira etapa por 13-12, o SPAC virou no segundo tempo e fechou o jogo em 43-13. O Pasteur passou pelo Rio Branco por 64-12 e o São José derrotou o Desterro por 59-7. O Bandeirantes foi surpreendido em casa pelo Curitiba e foi derrotado por 26-16. Em Niterói, depois de excelente primeira etapa, o BH não suportou a pressão da equipe da casa e foi derrotado por 18-15. Ontem, em jogo atrasado da oitava rodada, o São José passou pelo Rio Branco, lá no Termas do Vale, por 73-3. Dessa maneira, a classificação final ficou a seguinte: o Pasteur ficou em primeiro lugar da fase de classificação com 38 pontos, seguido do SPAC com 35 e em terceiro o São José com 34. Em quarto lugar, o Bandeirantes com 28. Estes fecham G4, estes, portanto, são os semifinalistas. Em quinto colocado, o Farrapos com 27. Sexto, Curitiba com 23. Em sétimo, Desterro com 21. Em oitavo lugar, o Niterói com 8. Nono lugar para o Rio Branco com 6. E na última posição, o Belo Horizonte com 3 pontos ganhos. O Belo Horizonte, portanto, jogará contra o vencedor da Copa do Brasil para se manter na elite do rugby nacional. As semifinais serão as seguintes: dia 6 de outubro, domingo, no estádio Ícaro de Castro Melo, Ibirapuera, em São Paulo. Pasteur contra Bandeirantes às 16 horas, ou seja, o primeiro colocado contra o quarto, e às 18 horas, SPAC, que foi o segundo colocado na fase de classificação, contra o São José, terceiro colocado. A finalíssima do Super 10 será no dia 19 de outubro, na Arena Barueri. Estação Rugby Clube. Copa do Brasil define local da decisão. O campeão da Copa do Brasil será conhecido no dia 5 de outubro e a grande final deste torneio, que envolve literalmente todo o país, está agendada para o SPAC, o Clube Atlético São Paulo, lá na capital paulista, quando medirão forças os potiguares do Alecrim Futebol Clube contra os gaúchos do Charrua Rugby Clube. O vencedor terá o direito de jogar em casa contra o BH, o último colocado do Super 10, por uma vaga na elite do rugby brasileiro no próximo ano. Se vence o Charrua, jogo em Porto Alegre. Se vence o Alecrim, jogo em Natal. No Estação Rugby Clube da próxima semana, um especial sobre este grande jogo. Vamos agora para o intervalo e na sequência já voltamos com mais Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil.
É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Participem do programa mandando uma mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para rugbyclube@globomeio.com. Repetindo, rugbyclube@globomeio.com. Bom, amanhã seria a decisão da Copa RS entre San Diego e Centauros, mas teremos decisões também, jogos que decidem o quinto e sexto colocado e o terceiro e quarto. A decisão de terceiro e quarto lugares vai ser disputada entre os Brumers de Novo Hamburgo contra os Lanceiros Negros de Canoas. E para falar um pouco desse jogo e para falar um pouco também dos Brumers, que é um dos clubes que mais cresceram nos últimos anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu convido o Lucas Toniaso. E aí, presidente dos Brumers. Lucas, tudo bem? Boa noite, Virgílio. Boa noite aos ouvintes da Rádio Estação Web, principalmente do programa Estação Rugby. É um prazer estar aqui com vocês. Manda ver, Virgílio. Bom, prazer é o nosso aqui, Lucas. Boa noite. Bom, Lucas, você como presidente dos Brumers, você atuando agora como dirigente esportivo, conta um pouco da sua trajetória no rugby e como é que você foi parar como presidente do clube. Bom, a minha presença no rugby ela não é de muitos anos, né? Eu iniciei na metade para final de 2009, né? Eu conheci o rugby através de um processo de desenvolvimento que a gente utilizava numa empresa de TI, que se chamava Scrum. A partir desse momento eu corri atrás, ver o que é Scrum, e acabou me levando para o rugby, né? Porque o Scrum é o movimento do rugby, eu disse rugby, mas que esporte é esse, né? Fui pra internet, procurei, vi vídeos e de repente encontrei lá Novo Hamburgo Rugby Club, né? Eu era morador de Novo Hamburgo, me interessei, fazia tempo que eu estava parado, né? Uns 2 anos já que eu estava sem fazer nada, 2, 3 anos. Me interessei, fui atrás, fiz contato, o pessoal me respondeu dali um tempo. Fiz um primeiro treino, né? Na época, sou sincero em dizer que o clube não estava passando por um bom momento, né? O Novo Hamburgo ele teve uma crise. E eu acabei acompanhando o pessoal que acabou ficando no Novo Hamburgo. Isso já início de 2010. Início de 2010 também a gente tem a Federação Gaúcha sendo formada e o Campeonato Gaúcho de Rugby 15, né, Union 15, sendo realizado pela primeira vez. Seria a sua primeira edição do Rugby 15. A gente se reuniu no início do ano, né, eu cheguei não conhecendo ninguém, mas com muita vontade de trabalhar. O pessoal me recebeu muito bem e de cara me colocou junto na direção que estava sendo formada, né? Dessa crise restaram 7 pessoas, 7 jogadores. Desses 7 jogadores a gente fez uma parceria com o pessoal de Canoas, o Lanceiros, que inclusive a gente tem jogo amanhã. E demos a cara a tapa e fomos participar da primeira edição do Campeonato Gaúcho de Rugby 15. Foi um ano difícil, né, pelo fato da equipe estar desestruturada, pouco conhecimento técnico, mas muita vontade de fazer crescer, né? A partir dali comecei a me apropriar mais do clube, me interessar muito mais pelo esporte, vi a necessidade que o clube tinha de crescer e começamos a trabalhar com afinco, né? Focar na captação da galera para formar a equipe adulta, vislumbrando já um 2011, né, para um campeonato gaúcho. Essa parceria com Lanceiros ela deveria ocorrer até o final do ano, ela correu até a metade do ano,
porque a gente tinha uma segunda competição, que é a Copa RS, né? Jogo que a gente tem amanhã de novo. O Rio Grande do Sul tem essa divisão, Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, Copa RS no segundo. E a gente optou por jogar. O pessoal de Canoas queria fazer um processo mais de desenvolvimento e captação no segundo semestre. A gente acabou dividindo, então, né, os grupos novamente. E demos a sorte de ter uma boa captação no ano de 2010 e, né, a roda girou. A partir desse momento, o rugby acabou entrando na minha vida de uma forma violenta. Eu comecei a me apropriar mais do esporte, fui atrás, comecei a me inteirar mais das necessidades do clube, comecei a atuar mais fortemente ainda junto à diretoria do clube. Na época o presidente era o Rômulo, né, ele continua hoje ainda no clube. E começamos a traçar metas e objetivos. Fizemos um micro planejamento estratégico no início de 2011 e a partir dali a gente viu que a gente queria fazer uma coisa séria e seguimos. E eu cada vez mais envolvido com o rugby, cada vez mais envolvido com o rugby. Posso dizer que hoje é o meu combustível para seguir adiante, em termos de motivação e foco para trabalho. Foi muito interessante. 2010 foi um ano legal porque a gente teve presença de pessoas de fora, de Gales, da África do Sul, que acabaram nos proporcionando um conhecimento maior da cultura e valor do esporte. E a partir dali a gente definiu que nós queríamos acompanhar os clubes da primeira, né? Bom, temos que ser tão grande quanto eles estão sendo. A gente olhava muito e tinha muito como exemplo o Charrua, Farrapos, que tinham os seus modelos de desenvolvimento, né? Charrua pela família, pelo coração que é, Farrapos pela forma de administração, pela visão de querer algo mais, não desmerecendo San Diego e Serra, que são clubes também que nos proporcionaram jogos muito bons, mas definimos o que nós queríamos, e eu cada vez mais também traçando metas junto do rugby. E a partir daí a gente começou a desenvolver várias atividades, começamos a focar, começamos a vislumbrar a necessidade de projetos dentro do município de Novo Hamburgo, coisas que pudessem nos dar uma maior visibilidade, que passasse um pouco mais da credibilidade do nosso trabalho também, né? Porque quando tu está instalado dentro de um município não adianta tu simplesmente requerer, tu tem que oferecer alguma coisa também. E até então nós não tínhamos categoria de base, nós éramos um time adulto único, depois a gente conseguiu formar 2 times adultos por critérios da federação para participação na elite do rugby gaúcho, e fomos trabalhando, né? Então a minha vida dentro do rugby foi isso, cheguei como um desconhecido e trabalhei forte para tentar fazer com que o clube crescesse, o rugby crescesse e eu pudesse estar junto nesse barco. Bom, ficou apaixonado pelo rugby então, Lucas? Totalmente. Bom, e essa questão? Antes o Novo Hamburgo havia o Novo Hamburgo Rugby Clube e teve toda essa mudança de identidade para os Brumers. Como é que se deu a mudança para esse nome e por que a mudança? Isso, então. Novo Hamburgo Rugby Clube, né? Isso nos limitava a uma cidade de mais de 200 mil habitantes, porém, né, uma cidade que tem uma certa cultura já. A gente tem toda a problemática do futebol. Novo Hamburgo está situada numa região meio entre Serra e Porto Alegre, né? A região serrana e a região metropolitana. Então ela é o ponto de passagem para os dois mundos, né? Tu tem Porto Alegre, onde tem muitas oportunidades. Tu tem Serra, Bento Gonçalves e Garibaldi, Caxias, né? Que te proporcionam um outro estilo de vida. E nós, desenvolvendo o trabalho dentro de Novo Hamburgo, vimos a necessidade de buscar um apoio, né? Não foi fácil a gente conseguir o apoio que a gente tem hoje da prefeitura, né? Muitas vezes a gente buscava algum recurso financeiro junto às empresas da região, porque não dava para se limitar só a Novo Hamburgo. Algumas portas eram abertas em Estância Velha, outras em Campo Bom e por aí vai. E São Leopoldo. São Leopoldo nem tanto, porque a gente respeita o time local, que é o Pampas, né? Por mais que o Pampas esteja em desenvolvimento, a gente mantinha uma certa distância de São Leopoldo, porque, bom, se tem um time em São Leopoldo, deixa a galera se desenvolver lá,
é mais um time que vai nos proporcionar jogo e crescimento, ou nós podíamos gerar esse desenvolvimento para eles, então a gente respeitou. A gente buscou mais a região de Novo Hamburgo em direção ao Paranhama. Porém, o nome Novo Hamburgo limitava, né? Não que a gente não goste de Novo Hamburgo, a nossa sede é Novo Hamburgo. Então a gente optou por buscar um novo nome, mas isso demoraram o quê? O clube foi fundado em 2007, teve a sua crise em 2010, se restabeleceu, cresceu e está crescendo ainda muito, né? Desde então. E ano passado a gente definiu, tá na hora de a gente buscar algo mais, e o nome é uma coisa que a gente tem que resolver. É um dos itens a serem resolvidos. E a gente pensou, que nome vamos dar? Né? A gente abriu uma votação dentro do clube, né? Num primeiro momento as pessoas poderiam lançar nomes e argumentos do porquê do nome. E a gente sempre olhava essa questão histórica, né? Como a gente tem charrua em Porto Alegre, essa questão mais dos índios charruas. A gente tem o Farrapos de Bento, que traz uma menção histórica do estado. Lanceiros Negros. Serra, que representa mais a região ali de Caxias, região serrana mesmo. Mas, seria legal se a gente tivesse no nome algum fato histórico, né? E, através de pesquisas, a gente identificou que na região existiam resquícios de um pelotão, né? Para quem fizer uma busca hoje na internet vai encontrar a palavra mercenários alemães, que participaram junto na Guerra do Paraguai com o Brasil. Findada a guerra, esses soldados ficaram na região, né, e se destacaram por quê? Porque eram soldados que, por mais que fossem mercenários, como diz na referência na web, a gente possui livros que contam um pouco da história desse pelotão também, eram pessoas de intelecto bem desenvolvido, então eram advogados, eram médicos, eram pessoas que, querendo ou não, se sobrepunham ao pessoal que estava já na região do Vale dos Sinos. Então a gente viu que poderíamos fazer uso, né, desse nome pelo contexto local, região germânica, né, de descendência alemã, e a gente tentou fazer com que o nome representasse a região. Então a gente identificou no Brumer, né, a oportunidade, adicionamos um S mais por uma questão estética e formamos o Brumers. Formamos o Brumers, não, a gente adaptou o nome Novo Hamburgo para Brumers, mas sem perder a história do Novo Hamburgo, sem perder a referência que o Novo Hamburgo é, apenas demos uma nova cara e estamos tocando um trabalho bem legal. Bom, e os Brumers inovaram no início desse ano porque trouxeram nada mais nada menos que o Gabriel Senama, o Gabó, né, no mundo do rugby ele é conhecido como Gabó, o Gabó que era gerente das categorias de base do Bandeirantes Rugby Clube em São Paulo, Bandeirantes que até é semifinalista do Super 10. Lucas, conta mais essa história, como que você conheceu o Gabó e como é que foi a vinda dele para cá e qual que é o papel dele dentro dos Brumers, mas também dentro do rugby gaúcho, que eu sei que também que ele desempenha um papel importante na federação. Então, Gabó. Gabó surgiu de uma reflexão interna do clube, né? Na verdade, não Gabó, mas a necessidade de um técnico, por quê? Rio Grande do Sul ele é carente de recursos humanos com conhecimento técnico de rugby, né? Pessoas com experiência. O clube mais velho tem 12 anos, que é o Charrua, que representa a idade do rugby no Rio Grande do Sul. A exemplo do Farrapos, que buscou no Carlitos, né, a sua referência técnica e conseguiu desenvolver um ótimo trabalho, a gente não pensou diferente, né? A gente sentou um dia e pensou, cara, pra gente crescer e a gente conseguir desenvolver um trabalho de qualidade e que nos dê um futuro mais garantido, nós vamos ter que investir. Vamos ter que investir. Mas como é que vamos investir se hoje arrecadar recursos financeiros não é fácil? Falei, cara, não sei, vamos gerar necessidade, vamos correr atrás, né? Vamos correr atrás porque a gente precisa. Então a gente buscou nomes, eu conversava muito com o Tito, conversava com o Álvaro do Charrua, conversava com o pessoal do Serra também, de como fomentar isso, né? Como a gente conseguir desenvolver tecnicamente com qualidade um time que tinha chegado no seu limite, com as pessoas que tinham dentro do clube desenvolvendo seu trabalho. Aí eu fiz contato com alguns argentinos, né?
A gente tinha já um nome definido, porém, de última hora tive que cancelar por algumas questões que acabaram meio que definindo a não contratação. E eis que surge o nome do Gabó. O Gabó eu conheci ele em fevereiro do ano passado, isso mesmo, de fevereiro de 2012, no Congresso Sul-Americano que teve em Bento Gonçalves. Nós já tínhamos tido a visita do Keith Young, que era o treinador do Band. Ele nos fez 3 visitas para desenvolver um trabalho conosco que surtiu um ótimo efeito, levou boas referências aqui. Quando eu cheguei no fórum, o Gabó veio falar comigo: então tu é o Lucas. Eu falei: não, sou eu. Não, porque o Keith falou de ti. E eu, então começamos a trocar a figurinha ali, conversamos. E eu falei pra ele: cara, a gente tá correndo atrás de alguém pra fazer um trabalho, porque nós atingimos um limite que a gente não consegue ultrapassar. A gente precisa melhorar tecnicamente, e sem um técnico não tem como fazer isso. E ele falou: cara, interessante essa tua ideia. E beleza, ele voltou pra São Paulo, eu voltei pra Novo Hamburgo, mas durante o ano a gente se conversava, né? Nada muito definitivo, até porque ele tinha o trabalho dele, né? Ele tinha toda a vida dele em São Paulo, junto ao Band principalmente. E eu também, por uma questão de respeito, também não forcei nada, mas existia um quê no ar de, quem sabe dá. E durante 2012 a gente bateu muito forte nessa questão: precisamos entrar na prefeitura. Como faremos isso? Bom, vamos oferecer alguma coisa. Aí um dia eu encontrei a matéria da CBRU referente ao Rugby Tag, né? Pensei, tá aí a oportunidade. Já corri atrás, fiz contato com o pessoal da CBRU. O Heraldo, que era um integrante da federação, me deu um baita apoio também, estando comigo nas reuniões junto com o secretário municipal de educação. O pessoal gostou da ideia, a gente formulou o projeto, conseguimos subvencionar junto à Secretaria de Educação o projeto, que nos possibilitou comprar material para os professores que participariam da capacitação. E o projeto... Fizemos um piloto, na verdade, final de 2012, porque nós não tínhamos conseguido aprovar o projeto no município. E esse piloto, quando deu o ok, e logo em seguida a gente conseguiu aprovar o projeto, a gente noticiou ele nas mídias sociais, da web, e o Gabó, um dia, nos trocamos e-mails de novo, e falei: cara, vamos tentar, vem conhecer, vê se tu gosta, e... se der certo, tu vem, a gente senta, define valores e vamos tentar, vamos apostar. Então ele veio em janeiro, nos fez uma visita, gostou muito, veio num segundo momento de novo. Aí sentamos. Gostou mais ainda, sentamos, conversamos, definimos valores e, cara, gerei a dor de cabeça para quem tava gerindo o clube, que era eu e mais algumas pessoas, né? Falei: cara, vamos fazer acontecer. E sou sincero em dizer que está valendo cada centavo, e não digo nem pelo dinheiro. A oportunidade de ter alguém com mais conhecimento, com mais experiência específica em rugby, está sendo de um reconhecimento pelo esforço que a gente sempre fez pelo clube, sem preço. Assim. Não, é impagável o retorno que a gente está tendo hoje, né? A gente abriu uma porta muito forte dentro da prefeitura, né? Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Esporte, então a gente tem representatividade dentro do município, não só no município, mas região, porque a gente também conversa com as demais cidades. E o Gabó é peça fundamental, é peça-chave nesse desenvolvimento todo. Ele não é somente o coordenador técnico do clube, né? Quando a gente conversou com ele, a gente definiu que ele viria para nos ajudar a desenvolver tecnicamente, e para agregar valor à transformação do clube, né? A gente pensa muito nessa questão do clube, não só um clube de times de rugby, de prática de rugby, mas também de convivência, né? A gente tem esse social também focado. E tá aí, tá acontecendo. Estamos desenvolvendo um primeiro ano de projeto muito bom, com possibilidade e potencial de continuidade para 2014. O Gabó, a gente, em conversa, eu também participo muito da Federação Gaúcha, a gente levantou a questão de reiniciar ou retomar as atividades junto ao selecionado juvenil, porque fazem 2 anos que o Rio Grande do Sul não participa da cultura inglesa, é um absurdo.
Acho que o Rio Grande do Sul, com o potencial que tem, ele tem que estar junto, tem que estar participando. A gente tem uma gurizada de base muito boa. E também para incentivar com que os clubes tenham o seu futuro garantido, que é a base. Aí, em conversa com o núcleo de desenvolvimento da federação, a gente definiu que nós retomaríamos as seleções, e nessa conversa surgiram nomes de como, né, quem será o staff técnico. Eu falei, cara, bem conversado, eu posso disponibilizar o Gabó, né, o Grumos cede o Gabó para desenvolver essas atividades, desde que não conflite a agenda, e vamos fazer crescer o rugby, cara, vamos pro rugby total. Está sendo muito legal. O selecionado já teve vários treinos onde todos os juvenis do estado puderam participar e são convidados a participar, não são seletivas, na verdade são momentos em que eles têm a oportunidade de saber um pouquinho mais e se conhecer um pouco mais. Então, fazer intercâmbio, conhecer os colegas das outras equipes também. Com certeza, nós no Sul, nós somos bairristas por natureza, né? E somos bairristas entre nós mesmos. Então, fazer com que essa galera se conheça e quebre um pouco esse gelo é muito legal. E o retorno que a gente está vendo dessas vindas de treinos e excursões está sendo muito legal, porque a gente consegue atingir um dos valores do rugby, que é a camaradagem. Então, muda a forma de jogo, muda a postura, muda tudo. Lucas, e para finalizar, o Novo Hamburgo e os Brumers já renderam, já forneceram, já cederam à seleção brasileira um atleta, né? Que é titular absoluto da seleção brasileira. Queria que contasse um pouco a história dele e quem ele é, para o público do Brasil inteiro poder ouvir. Pois é, o nosso ex-capitão, Jardel Vettorato, né? O Jardel chegou em 2011, acanhado, de cantinho, lá no treino, naquele jeito dele. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando, né? E não, porque quero jogar e não sei o que lá. Então tá, vamos jogar então, né? E entrou, treinou. O Jardel é uma pessoa de uma dedicação extrema, né? Extrema e exemplar. Faz tudo na dele, quietinho. É um cara de grupo, é um cara focado. Quando está no treino é para treinar, quando está fora do treino é para conviver, né? Então sabe separar as coisas, e eu concordo com esse tipo de atitude. Eu sempre falava para ele, ô gordinho, a tua hora vai chegar, né? Então só foca, cara. Aí teve a oportunidade de ter um selecionado gaúcho também, adulto, que fez um jogo legal contra o pessoal do interior do Uruguai, que foi muito bom. Ali ele se destacou. Logo em seguida a gente cedeu ele pro Farrapos para ele participar do Super 10, né? Porque era um cara em potencial e não tem por que ficar parado, né? Eu tenho para mim, e aí eu tô falando como pessoa e como, digamos, dirigente hoje, eu não tenho o direito de tirar uma oportunidade como era essa que estava se apresentando pro Jardel. O Jardel se destacou no Super 10, não foi à toa que foi chamado para participar do selecionado brasileiro, né? Então, a problemática para o Jardel com relação à continuidade no Novo Hamburgo, ou Brumers hoje, era a distância que ele mora em Porto Alegre, e ele tinha que se deslocar praticamente toda semana a Novo Hamburgo para treinar. Então a gente sempre deixou claro que, independente de onde ele estivesse, ele já tinha o nome dele dentro do clube. A galera gosta muito dele lá dentro, né? A gente conversa hoje em dia ainda muito. E, cara, o Jardel é fantástico. Eu acho que ele estar no Charrua hoje é bom para Porto Alegre, ele estar na seleção é bom para o Brasil, porque as pessoas que tiverem a oportunidade de conhecer ele vão ver quão especial ele é. É isso aí, parabéns aí ao Jardel e a toda a trajetória dos Brumers, a toda a sua trajetória enquanto atleta, dirigente. Enfim, Lucas, muito obrigado pela entrevista, boa noite, a gente vai para mais um intervalo, continua aqui conosco. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos.
A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Participem do programa mandando a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com. Sul-Americano Juvenil. E o Sul-Americano Juvenil A, que aconteceu nos últimos dias em São José dos Campos, São Paulo, chegou ao seu final com a Argentina campeã e o Uruguai na segunda colocação. Os argentinos não tomaram conhecimento das demais equipes e na última rodada fez 83-3 no Brasil. No jogo que abriu a terceira e a última rodada, os Teritos, como é conhecida a seleção júnior do Uruguai, passou pelo Chile por 25-7. Com o resultado, o Uruguai se classificou para o Mundial Júnior de 2014, que será disputado em Hong Kong em abril. O Brasil foi a única seleção que conseguiu pontuar diante da Argentina. Estação Rugby Clube. IRB e FISU visitam São José dos Campos. Beth Coulter, gerente de Rugby Sevens do International Rugby Board e a delegada técnica da Federação Internacional do Desporto Universitário, e também Luciano Cabral, vice-presidente da Federação Internacional do Desporto Universitário, estiveram na semana passada em São José dos Campos com vistas à realização do Campeonato Mundial Universitário em 2014. Beth Coulter publicou em seu perfil do Twitter que está muito satisfeita com a visita em função da boa infraestrutura para o rugby que a cidade oferece. Esse torneio originalmente era para ser em Vitória, no Espírito Santo, mas na verdade houve lá uma reavaliação e a sede está sendo, e muito provavelmente vai ser, São José dos Campos, que já conta aí com uma infraestrutura muito bacana para o rugby e faz parte já da história, mais do que faz parte da história do rugby nacional. Bom, a gente vai para o último intervalo, rapidinho, e logo a gente volta com resultados e jogos deste fim de semana. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos.
Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Continuem participando do programa, mandando a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou pelo Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para rugbyclube@globomail.com. E diferente da semana passada, que aqui o Estação Rugby Clube anunciou a transmissão da decisão da Copa RS entre San Diego e Centauros, o jogo foi adiado, mas assim que a gente tiver informações da nova data, fiquem conosco, porque esse jogo vai ser transmitido ao vivo e exclusivo aqui na Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Resultados pelo Brasil. Campeonato Paulista Série B. O Wallis, que agora manda seus jogos em Louveira, recebeu o Jacareí e foi derrotado por 25-10. Em São Bernardo do Campo, o Templários recebeu a Escola Politécnica, a Poli, e foi derrotado por 63-0. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Mirmidões de São Gabriel do Oeste recebeu o Campo Grande, tradicionalíssima equipe lá do Mato Grosso do Sul, e foi derrotada por 25-14. Mais amistosos, no último fim de semana em Rivera, no Uruguai, a seleção gaúcha M17 viajou para enfrentar a seleção do interior do Uruguai e foi derrotada por 29-19, isso na M17. Na M19, a seleção gaúcha foi derrotada pela mesma seleção do interior do Uruguai, agora a M19, por 26-15. Estação Rugby Clube. Jogos deste final de semana, com destaque para as transmissões da televisão. O Band Esportes, no sábado, às 10 da manhã, vai transmitir mais um jogo do Top 14. Às 10 da manhã, ao vivo, o Oioné enfrenta o Toulon. E amanhã tem Rugby Championship também. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, o Rugby Championship é um torneio que reúne África do Sul, a Argentina, Austrália e Nova Zelândia. E amanhã a ESPN Brasil transmite às 17h15 o VT de África do Sul contra a Austrália. Na sequência, mas aí no ESPN, no canal ESPN, ao vivo, desde a Argentina recebe os All Blacks, dois jogaços. Então, portanto, às 17h15, VT na ESPN Brasil, de África do Sul contra a Austrália, e na ESPN às 19h35, ao vivo, direto da Argentina, os Pumas contra os All Blacks. Mais jogos no final de semana, a gente tem em Brasília o Brasileiro Universitário de Rugby Sevens. Pelo Campeonato Paulista da Série B, Ilhabela recebe os Tornados de Dayatuba. Pela Copa RS, lá em Novo Hamburgo,
como estava aqui o Lucas falou muito aqui no programa pra gente, os Brumers recebem os Lanceiros Negros de Canoas e na disputa da quinta e da sexta colocação, o Serra enfrenta o Valkyrians. Lembramos também que o SPAC abriu as inscrições para a 21ª edição do Lions, dia 7 e 8 de dezembro, maior torneio de Rugby Sevens do Brasil. Mais informações para inscrição em www.spacriugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacriugby.com.br. Estação Rugby Clube. O Estação Rugby Clube termina aqui. Fiquem atentos às reprises do programa, cujos horários vocês podem encontrar no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, ou pelo Twitter da rádio, @Rádio Estação Web. Mandem também sugestões pelo e-mail rugbyclube@globomail.com ou visitem nosso blog www.rugbyclube.wordpress.com. Na próxima semana o programa estará em novo horário, às 13 horas, todas as sextas-feiras. E fiquem conosco também porque a decisão da Copa RS em outubro vai ser transmitida ao vivo e exclusiva aqui pela Rádio Estação Web. Nova edição na próxima semana com os trabalhos de Rogério Barbosa e a apresentação de Virgílio Neto. Um programa que pretende levar com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Rugby para a alma, muito obrigado e saudações ovaladas hoje e sempre. Rádio Estação Web, 3 anos. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Semina. Dicas de trânsito: sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo,
Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web, 3 anos.